E camaromimu akosharilodo. E camaromimu akosharilodo. E camaromimu akosharilodo. Costumo começar com essa fala: a África é o berço da humanidade. Falando isso para os educandos, eu começo quebrando esse preconceito. Em segundo lugar, eu peço para eles o que eu vou pedir para vocês: estiquem o braço aí para mim, por favor. Olhe as veias que estão dentro do braço seus. E qual é o sangue que está aí dentro? Aí dentro tem o sangue do negro, tem o sangue do índio e tem o sangue do branco. Então não tem como um brasileiro ser racista, e principalmente com o meu continente africano. Porque se não fosse a inteligência, não só a força, porque o negro ele tem força, mas ele tem inteligência. Se não fosse a contribuição do negro para a criação da sociedade brasileira, ela não seria o que era hoje, tanto culturalmente, economicamente e socialmente. Então, o continente africano, ele contribuiu para tudo isso que nós vivemos diariamente, que é a nossa sociedade brasileira. E por último, para a gente poder fechar, para a gente poder quebrar tabus e preconceitos que os brasileiros têm contra o meu continente, eu gostaria de falar que quando o europeu ele precisou dominar o negro, um dos quesitos que ele tentou utilizar na época foi a religião, que era o que tinha mais força na época. Quando os meus irmãos vinham lá da Mãe África, eles estavam vivendo uma outra religião. Eles não sabiam o que era céu, o que era inferno, o que era Deus, o Deus europeu e o que era o capeta europeu. Ele tinha os deuses dele dentro do pensamento tribal que venerava as forças da natureza. E que mal há em você venerar uma cachoeira, que para ele era onde tinha vida. Que mal há em você venerar as plantas, que é onde está a vida. Então, a religião do meu continente, ela não tem nada a ver com capeta, porque a gente nem sabia o que era capeta. Não tem nada a ver com Deus cristão do europeu, porque a gente não sabia o que era isso. Para a gente não tinha o céu e não tinha o inferno. Tanto é que quando o europeu vinha impor um castigo e falava: se você não fizer, você vai para o inferno, a gente nem entendia o que era, a gente não fazia. Aí, com o passar do tempo, como forma de resistência, nós descobrimos que eles tinham medo dos nossos orixás. E nós passamos a utilizar isso para a nossa dominação. Então, para que nós possamos deixar de lado esse último preconceito, que eu acho que é o mais difícil e o que contribui muito para que muitas pessoas ainda tenham preconceito com o negro, com a religião do negro, eu preciso cantar uma música, mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu canto e vocês me respondem. Quando eu falar assim: Iansã, cadê Ogum? Vocês me respondem: foi pro mar. Iansã, cadê Ogum? 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 Foi pro mar. Na terra dos orixás, o amor se dividia entre um Deus que era de paz e outro Deus que combatia. Como a luta só termina quando existe um vencedor. Iansã foi ser rainha da coroa de Xangô, mas Iansã, cadê Ogum? Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar. É isso aí, gente. Que mal pode haver em uma música dessa que está falando apenas da força da natureza? Mal nenhum. Eu acredito que se um educando do Brasil ouvisse essa música mais vezes e ouvisse menos vezes Rala Tcheca no asfalto, nossa sociedade estaria muito melhor
Mas o índio aqui, ele está representando aquilo que foi e é o início de toda a origem de um povo. Como já foi dito, o índio estava lá primeiro, onde chegou os africanos e onde chegou também os europeus. Então a contribuição do índio para a humanidade era muito grande, sim, e deve, infelizmente, apesar de ser discriminado, apesar de hoje ser uma minoria, deve ser valorizado aquilo que tem. Porque nós contribuímos muito, sim, para a sociedade brasileira, a formação da sociedade. Antes que os africanos chegassem aqui e os europeus chegassem para dominar e matar, nós já estávamos construindo aquilo que hoje está aí. E a nossa contribuição está aqui, na cultura. Tudo aquilo que iniciou se veio daquilo que estava. Foi uma sequência. E a gente percebe que hoje muitas obras de artes que estão aí nos museus, estão nos museus para se lembrar aquilo que era, porque não foi destruído na sua grande maioria e não foi preservado. Na arte, com a nossa dança, e é uma dança muito bonita, porque hoje, como a nossa colega acabou de dizer aí, é muito mais fácil, seria bem melhor se estivesse cantando uma música própria da religião do que uma música depravada, que não ensina nada. E na nossa cultura, a arte nossa é uma arte simples, onde todos nós dançamos e convidamos o outro a dançar conosco, fazendo parte daquilo que é nosso. Por isso, dançamos nus, sem ter a vergonha de ser aquilo que é, porque assim é que somos. Na medicina, nós sabemos que hoje toda a origem dos medicamentos aí explorado pela ciência se deu a partir dos conhecimentos indígenas, onde ia lá na mata colher as flores, as folhas, as raízes para curar as suas doenças. E foi, infelizmente, se é com pesar que tenho a dizer que foi dizimado o seu povo por causa do homem branco, que não respeitou o seu espaço, não respeitou a sua qualidade de ser humano e, infelizmente, nos matou. Assim como também a culinária. Muitos dos alimentos que vocês comem hoje, que fazem daquela forma, foi porque aprendeu conosco. Escondimentos, né? Como assar um peixe na brasa, colocar um bolo numa folha de banana para assar. Isso vocês não trouxeram das culturas suas, mas foi aprendido conosco. Então já estava aqui. A nossa língua, que infelizmente hoje não é conhecida, porque foi massacrada por aqueles que chegaram e nos mataram, né? Mas é uma língua que expressa tudo aquilo que somos e que temos. Nós temos os nossos costumes, onde, e aí é com pesar que eu tenho a dizer que hoje o homem vive na dependência de uma natureza que ele mesmo destruiu. Os nossos costumes nós alimentávamos daquilo que nós tirávamos da natureza. E vivia-se com um equilíbrio. Equilíbrio que hoje vocês não têm. Mas tem um costume que a gente tem, todo mundo tem, e não sabe o que é. A gente quer tomar banho. Tomar banho. Todo dia. Né? Tomar banho. Tem horários. Né? É costume indígena. Uma outra contribuição que infelizmente... Os melhores perfumes, ele é explorado da natureza, ao qual nós ensinamos como explorar. E só encontrado essas essências porque nós índios, a nossa cultura, souberam antes descobri-las, que hoje é comercializado, infelizmente é comercializado, porque o metal vale muito mais do que a vida humana.
E esse é um exemplo que nós índios, na nossa cultura, nós soubemos sim explorar e viver de uma forma equilibrada. E até mesmo a arquitetura de trabalhar o metal veio de trabalhar a pedra para transformar em armas. Uma outra contribuição que eu não posso deixar de dizer, que assim, infelizmente o mundo moderno tem perdido, é a vivência comunitária. Hoje, com as redes sociais, não se encontram mais, não se convivem mais, e o homem, apesar de estar num mundo onde vive com uma quantidade maior de pessoas, vive isolado em si mesmo. O individualismo prevalece. Então nós, na nossa cultura, onde aprendemos a dividir tudo que temos, o que tínhamos, para se Camarô, mimoa, coxariludo. 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 Me mofere, me manjareuá. Oh, me mofere, me manjareuá. 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 Oh, Yanibo, toile. 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 Oh, Yanibo. Quando vejo tanta lágrima derramada em vão, penso na sede sem água do mundo. Mas lágrima é água triste, não serve para irrigar a terra, nem torna feliz o chão. Menino assustado no meio do mundo, busquei refúgio em teus braços, águas de brilho falso, lama, sal no fundo.
fazer farinha, que nem você vai sofrer. Não tirava a ladainha, pra Deus não se aborrecer. Quebradeira de coco é babaçoeira. A dor é um pouco ruim de quebra, a dor é um pouco ruim de quebrar. Quebradeira de coco é babaçoeira. A dor é um pouco ruim de quebra, a dor é um pouco ruim de quebrar. Lá no meu interior tem uma coisa que não tem nome. Lá no meu interior tem uma coisa que não tem nome. Quando eu dou nome à coisa some. Menino, que coisa é essa? Ele me respondeu: é fome. Quebradeira de coco é babaçoeira. A dor é um pouco ruim de quebrar, a dor é um pouco ruim de quebrar. Quebradeira de coco é babaçoeira. A dor é um pouco ruim de quebrar, a dor é um pouco ruim de quebrar. Quem quiser ver a tristeza, ai, 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 do jeito que Deus criou, Os devotos de Santa olha os Bárbara olhos no do mundo tem grande alegria. carregando Santa andor. Bárbara e São Jerônimo, eles Lá dentro tem um Urunga, São Jerônimo manda raio, todo manda enfeitado de flor. A dor tocando zabum.